Então, quando a pessoa crê no Evangelho, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, quando ela crê na palavra de Deus, ela recebe a mensagem, ela aceita a palavra e ela passa a viver a palavra de Deus, ela passa a praticar a palavra de Deus. E diz aqui, nesse texto, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Esse é o problema do homem. Os homens, o ser humano tem amado mais as trevas, tem se deleitado com as trevas, tem tido prazer com as trevas, com o pecado. Aí você vê hoje a violência que nós estamos vendo na nossa cidade, né? Quantos assaltos, homicídios, né? A gente vê as pessoas afundadas, sendo engolidas pelas drogas, pela bebida, pelo álcool, pela imoralidade sexual, as várias formas de perversão sexual e de imoralidade sexual. Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? A Bíblia diz, ai da terra e do mar, porque o diabo, ele desceu até vós com grande ira e cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que ele tem pouco tempo, porque Jesus Cristo vai voltar. Jesus está voltando. Ele vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo. Então o diabo sabe que ele não tem muito tempo para estar aqui nesse mundo fazendo o que ele está fazendo, não. Então por isso nós estamos vendo também essa truculência. Por quê? Porque o homem tem se afastado de Deus. O homem, quando ele se afasta de Deus, quando ele se afasta da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, ele se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo. Porque esse é o plano do inimigo, matar, roubar e destruir. Mas a vontade de Deus é que eu, é que você, é que cada ser humano tenha vida e vida com abundância, vida com paz, vida com alegria, uma vida abençoada por Deus. É esse o plano de Deus. Deus quer que o homem seja salvo. Ser salvo é ser liberto do poder do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado, é ser liberto da presença do pecado e é ser também liberto da condenação do pecado. Essa salvação, ela é completa, ela nos liberta. O diabo, o pecado, não vai ter mais domínio sobre nós. O pecado, diz a Bíblia, não terá mais domínio sobre vós, porque agora você recebeu Cristo no seu coração. Quando você aceita a palavra de Deus, quando você aceita Cristo no seu coração, isso não é religião não, meu amigo. Isso não é religião não, meu amado. Isso é evangelho. Quando você aceita o evangelho de Jesus Cristo, quando você aceita a palavra de Deus, então há uma mudança radical na minha e na sua vida, e é isso que o evangelho nos fala. Então, eu quero hoje compartilhar com você também esse entendimento do amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que este. Que amor é este? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você sabe que Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi preço que a Bíblia chama de sangue. E Paulo, quando ele escreve sobre a morte de Cristo, ele diz que o preço foi alto. Foi pago um preço muito alto, um preço muito bom, um preço muito alto. Para quê? Para que você, para que eu, para que cada ser humano possa ser liberto do poder da escravidão, do domínio do inimigo. Então veja só, nós sabemos que o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Se eu perguntasse para você assim, qual o bem mais precioso de um homem? Com certeza, o bem mais precioso de um homem não são os bens materiais. Não é carro, não é casa, não é ouro, não é prata, não é diamante, não é pérolas. O bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. O próprio Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Por isso que a Bíblia diz, há uma ordem de Deus
não matarás, não assassinarás. Por quê? Porque é o bem maior que o ser humano tem, é a sua vida. O pior crime que existe é o crime contra a vida. A gente sabe de muitos crimes hediondos, crimes de tortura, é terrível, é uma coisa inominável, abominável, não é? A tortura, a opressão, a perseguição, as ameaças, não é? Pessoas que às vezes estão em posição de mando, de poder, para se manter no poder, para se manter no mando, ameaçam, humilham, mas a Bíblia diz que o pior crime é o crime contra a vida. A Bíblia diz, não matarás, não assassinarás. Mas o diabo, Satanás, ele não quer saber disso não. O diabo, ele não tem nenhuma estima por mim e nem tem nenhuma estima por você. Satanás não tem nenhum respeito com a vida humana. O inimigo, o alvo dele é matar, é roubar, é destruir. Jesus mesmo falou isso, o ladrão não vem senão para isso. Qual é o alvo do ladrão? É matar, é roubar, é destruir. Quando você vê alguém no jornal envolvido com roubo, com morte, com destruição, você pode ter certeza que por trás tem a influência, não é? Por trás tem a opressão, tem a mão do inimigo. É claro que nós não podemos aqui jogar toda a culpa no diabo. Eu não estou aqui para jogar toda a culpa no diabo, de tudo que está acontecendo é culpa do diabo. Não. Tem a parcela de responsabilidade do ser humano. O ser humano, ele pode dizer não. Ele pode dizer não à droga, ele pode dizer não à pedofilia, ele pode dizer não à imoralidade, ele pode dizer não à corrupção, ele pode dizer não ao suborno, ele pode dizer não à mentira, ele pode dizer não ao adultério, ele pode dizer não. Nós podemos dizer não. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero que isso entre na minha história. O homem pode resistir. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é Pedro falando, resista. Resista ao diabo. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você.